Algumas equações diferenciais, elas têm soluções bastante complicadas. E, em muitos casos, você sequer consegue calcular exatamente a solução. Por exemplo, para essa equação diferencial, y duas linhas menos 2x, y' igual a 2x, uma equação diferencial ordinária, EDO, porque as derivadas são simples, não são parciais, e uma EDO de segunda ordem, você tem esta solução aqui. É uma das soluções. E você vê que aqui você tem integral de e elevado a t ao quadrado. Esta integral ela é impossível de ser calculada. Você só pode calcular numericamente ou através de séries. É um conceito que nós vamos também estudar mais adiante. Algumas equações diferenciais só podem ser resolvidas através de séries. Então, você não tem como calcular isso aqui. Então, quando eu digo não tem como calcular, existe uma prova matemática de que você não consegue calcular essa integral, você não consegue escrevê-la usando trigonometria, não consegue escrever usando logaritmo, exponencial, polinômio, e nenhuma dessas funções chamadas de elementares, nenhuma dessas funções que você conhece. Então, a gente diz que isso é uma integral não elementar, ela não é escrita em termos de funções não elementares. Ainda assim, essa coisa esquisita é solução de uma equação diferencial. E como é que você verifica? Isso vai acontecer não com tanta frequência, mas você vai encontrar esse tipo de coisa em alguns momentos. Então, vamos ver como é que a gente procede nesse caso. Como você calcula a derivada desta função? É muito simples se você entender o que é derivada e o que é integral. Você aqui tem uma função, e elevado a t ao quadrado. Você vai calcular a integral para depois calcular a derivada. Então, se eu integrar e derivar, eu volto para a função que eu tinha antes. Então, fica e elevado a quem? Que variável? Você está integrando na variável t e depois vai substituir pela variável x. Essa integral é de zero, que é constante, por isso eu não vou me preocupar com ele, porque na derivada as constantes vão desaparecer, mas a variável final vai ser x. Então, aqui você integra, não interessa qual seja o resultado, mas se você integra e deriva, volta para o que tinha antes. Então, eu estou integrando e agora eu vou derivar. Então, fica e elevado a x2, que é a variável que você precisa usar aqui na integral. Menos a derivada de x, que você sabe que é 1. Então, essa é a primeira derivada dessa função. Nós também vamos precisar da segunda derivada. Então, vamos ter que derivar de novo. Derivada segunda dessa função, como é que funciona? Você já sabe que a derivada da exponencial é ela mesma. Então, aqui está repetindo a exponencial. Porém, você tem no expoente uma outra função. Então, a regra da cadeia diz que derive a exponencial primeiro, ok? É ela mesma. E depois derive a função que está no expoente, que é x ao quadrado. Então, você tem 2x. 2x é elevado a x ao quadrado. E aqui, menos 1 é constante, derivada de constante é zero, então não precisa. Agora que nós calculamos as duas derivadas necessárias, vamos substituir na equação diferencial. Derivada segunda, 2x exponencial de x ao quadrado, menos 2x vezes a primeira derivada, então você tem aqui exponencial de x ao quadrado menos 1. Então, lembre que você só trabalha com o lado esquerdo. Fica mais fácil. Derivada segunda, menos 2x vezes a derivada, que é isso aqui. E vamos ver se isso aqui dá igual a 2x. 2x exponencial de x ao quadrado, menos, agora você vai multiplicar primeiro por isso, então fica menos 2x exponencial de x ao quadrado. E agora você vai multiplicar por esse aqui. Então, vai ficar 2x vezes 1, 2x. E o sinal, menos daqui com menos daqui, na multiplicação, você sabe que dá sinal de mais. E agora você pode cancelar
esses dois termos que são iguais. E você obtém como resultado final 2x, que era o que a gente queria que desse. Então, é assim que você verifica solução de equação diferencial, mesmo quando a função não é tão simples. Vamos, então, continuar nosso curso com mais informações sobre equações diferenciais.